antes de... Mas eu queria expressar gratidão pela oração de vocês por minha vida. Os irmãos oraram no período que eu tive problema grave com a minha visão, especialmente o esquerdo. Estava com uma agenda assim bem ativa, né, para servir irmãos em vários lugares no Brasil, e tive um descolamento de retina. E a sentença é que havia uma possibilidade de cegueira no olho esquerdo muito alta, porque eu tenho várias debilidades nos dois olhos: ceratocone, astigmatismo, catarata e algumas coisas que o médico de vez em quando vai descobrindo, né? Ele começou a tratar comigo há uns 10 anos atrás. Ele pediu para estudar meu caso porque era algo muito raro. O espinho na carne foi multiplicado porque o vaso é muito ruim, né? Então tem que manter o vaso quebrado, né? A gente não entende os tratamentos do Senhor. A minha retina é como uma peneira que sofreu muitos tiros de metralhadora. Infinidade, buracos, de fissuras minúsculas. Fez um fortalecimento agora do olho direito, porque eu vou fazer uma nova cirurgia direito. Então, assim, mudou a agenda toda, eu me senti completamente inválido, esperando na graça do Senhor. E é aquela coisa que você tem que depender 100% de Deus. Você não tem uma explicação. Mas eu lembro de um caso muito engraçado, que ele terminou de fazer a cirurgia, durou 5 horas. Foi mais do que o previsto. 7 ou 8 profissionais trabalhando, porque o caso era grave. E ele falou assim: olha, Gerson, você não pode ter nenhum movimento brusco. Você tem que ficar repousando, anda muito devagar, pelo menos nos primeiros dias, e procure deitar de cabeça olhando para o chão. Lembrei do texto de Isaías, né? O vermezinho de Jacó, né? Que você tem que andar rastejando. Não pode ter movimento brusco. Vai para a rua, não pega peso, senta devagar, olha devagar. Os primeiros dias são... E ele tinha falado que era bom eu sentar como aquela posição que você encontra no aeroporto, aquelas poltronas que fazem massagem, você joga o seu peito para frente, põe a cabeça num orifício ali, num buraco, você fica olhando para o chão. Eu já tinha o desejo de ter uma poltrona de papai ou de vovô, desde que eu via do meu amigo Oswaldo. Ele nem sabe disso. Mas não sei se existe inveja santa, mas eu não senti isso quando eu deitei naquela poltrona, eu cochilei lá na sua casa, quando a sua netinha dava espaço, né? Aquela era. Eu já queria há muito tempo uma daquela. Eu falei, só trabalho, eu vou comprar um negócio desse. E aí eu comprei uma antes da cirurgia. Primeiro dia que eu fui usar, Oswaldo, o que você me arrumou? Fui deitar com o peito para frente, conforme o médico orientou. Vocês vão até rir, né? Contei isso para ele, eu perguntei: você tem senso de humor? Eu tenho. Eu falei: então eu vou te contar uma coisa. Ele falou que eu não posso ter nenhum movimento brusco, não pode acontecer nada. Eu deitei, sentei, botei o peito para frente e lancei na poltrona para repousar. Eu virei com a poltrona, literalmente. A janela do apartamento estava aberta, eu estou no 4º andar, tem o 0 e tem a garagem, ou seja, o equivalente a 6 andares. Eu quase caí lá de cima. Ainda bem que tinha uma grade assim na frente, e eu caí com essa face no chão. Foi um estrondo. E eu não conseguia levantar. E me deu um gozo, um senso de riso assim muito grande, que eu lembrei de Paulo, né? Que foi permitido um demônio para esbofetear Paulo, né? E a palavra no grego ali é uma bofetada pela costa da mão, para humilhar a pessoa. Era uma bofetada em Jesus e também em Paulo, né? Eu fiquei rindo, falei: poxa, Senhor, o Senhor tem senso de humor. Os anjos não podiam impedir eu cair, por que tem que humilhar a gente tanto assim? Mas eu ria, sabe? E aí minha filha menor estava em casa, eu chamei ela para ajudar, porque eu acho que eu ainda estava meio sedado, efeito do medicamento, eu não consegui levantar. Agora você imagina um homem caído de cabeça para baixo, com a poltrona praticamente quase em cima dele, quem passa lá de baixo podia ver, e eu não consigo levantar. Foi muito engraçado. Ela tirou uma foto, sabe?
senso de humor assim. Eu falei, não, pode tirar. E aí eu contei isso para ele, porque depois que eu fiz a avaliação pós-cirúrgica, ele falou, Gerson, a cirurgia você está de parabéns. Quanto que você está se cuidando, quietinho. Aí eu contei isso depois de um tempo para ele. Então a gente vê assim a mão do Senhor, o amor do Senhor em todos esses detalhes, né? Eu não fui irresponsável, fiquei em casa. Agora a minha cirurgia segunda era para sair em janeiro. A lente que vinha dos Estados Unidos atrasou e eu não fiz até agora. Continuei com a minha agenda. Estou aqui pela graça de Deus. Pensei, se tiver a cirurgia, falei isso lá em casa para o meu genro e minha filha, né? Eu vou querer, estava memorizando as minhas mensagens, eu estava lendo e procurando memorizar, porque se eu tiver com os olhos vedados, ou pelo menos da direita, para mim é um santo privilégio poder compartilhar, pregar as Escrituras. Então, umas vezes, pela misericórdia do Senhor, pregando a palavra, a energia acabou à noite. Graças a Deus continuamos pregando, continuei pregando. É muito bom ter um esboço, ter Bíblia, ter um aparelho, mas nada disso pode ser o ponto principal. O mais importante é ter o encargo e a palavra dentro de nós, porque se essas coisas faltarem, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela continua a fluir. Que pena quando alguém depende 100% da bengala, seria o seu. Então eu vim com essa perspectiva, né, de que se houvesse a cirurgia, eu ainda assim gostaria de estar aqui honrando os irmãos. Para a gente é um privilégio muito grande. Se o Senhor ajudar, eu faço a cirurgia a qualquer momento. Não sei a data ainda certa. Mas enquanto isso não está seguro, eu continuo servindo. Saindo daqui, nós vamos voltar para casa. Do dia 1º a dia 7 de março estaremos no Rio de Janeiro, se Deus quiser, encontrando Pablo, Davi e Diana de Colômbia. Estão servindo em Contagem na conferência. Lá nós vamos servir vários irmãos e ter um encontro geral. Depois voltamos para Montemor pelo dia 8, provavelmente. E aí ficaremos até o dia 14. Teremos um tempo de compartilhar em Campinas. Esse tempo vai ser para ele e devemos estar em outra cidade. E depois vamos para a região metropolitana de Curitiba. Chegaremos dia 15 e entre o Paraná e Santa Catarina, que devemos ir além das cidades ao redor de Curitiba, vamos até Joinville, Jaraguá do Sul, se Deus quiser. Dia 28 ele volta para Belo Horizonte e de lá ele vai para a Colômbia. Maio, se Deus quiser, eu vou descansar um pouco. Mas não digo isso apenas não para chamar a atenção, mas para os irmãos saberem das nossas andanças, do nosso serviço, para nos ajudar em oração. Na história existiram pregadores cegos, né? Inclusive o George Matheson, ele escreveu um dos hinos mais profundos. Toda a história dos hinos, a história é interessante, que ele estava noivo, quase casando, e foi apercebido que começou a faltar a visão e descobriu com uma doença incurável e a noiva o abandonou. Ele se tornou cego, é chamado pregador cego, e ele compunha os hinos e grandes mensagens. Então, quando os olhos de fora do rosto se fecham, normalmente o do coração se abre quando temos um espírito de adoração e não de rebeldia contra Deus. Foi quando Paulo perdeu a luz, a visão exterior, que os olhos do seu coração se abriram do caminho de Damasco. O Senhor tem nos dado tantas coisas, né? E às vezes nós não agradecemos pelo ouvido, pelo tato, pela percepção, pelo olfato, pelo paladar, pela visão, por tantas coisas que nós temos naturalmente, e você e eu sentimos falta quando aquelas coisas nos faltam, né? E os olhos é uma coisa muito séria, tanto que Deus fala que cuidaria do seu povo como a menina dos. Então, se o Senhor ajudar, nós vamos para a Colômbia, passar um mês, eu e a Miriam, ter uma conferência internacional. O irmão Mac, dos Estados Unidos, também estará servindo. Estaremos ali, ainda temos Rondônia, Manaus, e Londrina e Aparecida de Goiânia. Aí eu conto com muita fé, né? Mas nós estamos orando, pedindo para o Senhor nos guardar para não se mover por nós mesmos, estarmos debaixo da direção do Senhor, contando com a sua bênção, saúde, sobretudo com a unção da palavra e com os recursos
Oramos para que o Senhor também provê e levante cooperadores tendo a mordomia dos céus. Mas queremos expressar a alegria e a gratidão, eu e minha casa, porque sabemos que vocês estiveram orando por nós. A visita do Oswaldo e Severino lá em casa foi um bálsamo para mim, viu, Oswaldo? Muito. Como é importante a gente ter amigos que nos abraçam no tempo da aprovação, da dor, né? E também os irmãos em Montemor. É uma aprovação difícil, é uma coisa muito simples. Esses últimos anos eu tenho tido várias experiências com a saúde. Uma delas, o médico cardiologista me examinando falou assim: você está com problema no coração, vai parar. Tem que parar a sua agenda, eu vou te tratar. Ele descobriu uma anomalia. Lá vai eu de novo. Depois de um tempo não tinha nada. Mas tem aparecido várias coisas nos anos. O vaso é de barro, né? E a gente vai se cuidando aí. Estamos na nutricionista, seguindo orientação médica, fazendo uma academia que eu gostei. Por obediência, eu e a Mira estamos fazendo no horário mais neutro, para tentar ganhar um pouquinho de massa muscular e cuidar do templo do Espírito Santo para servir a Deus. Mas hoje todo mundo manda na gente, né? Todo mundo, você faz isso, faz aquilo, vai cumprindo o que Jesus falou, né? Quando você era mais novo, você botava sua roupa e ia para onde você queria. Quando você for mais velho, outro pega você pela mão, vai guiar você para onde você não queria ir ou não quer ir. Então, o Senhor é bom e a gente testemunha essas coisas para lembrar que não somos anjos, seres humanos. Tenho procurado sempre viver por dois princípios: bom senso e revelação, né? Quando Deus não nos revela algo com muita clareza, nós procuramos andar com bom senso. E andar com bom senso é você ouvir os médicos, cuidar da sua saúde, da sua alimentação e não inventar moda. Creia numa espiritualidade desumanizada, seja gente, seja humano. Quando vão ao médico e depois me pede oração, normalmente eu não oro. Falo para a pessoa obedecer o médico. Ou eu oro para ele obedecer, né? A gente tem alguns preconceitos, né? Como se médico fosse coisa do cão, né? Mas Deus nos cura. Ele cura do jeito que Ele quer. E a medicina é uma bênção nas mãos do Senhor, quando a gente não estabelece métodos, a gente simplesmente se submete. Queremos ver o fruto, mas o método é Deus. Quando alguém me pergunta, Deus te curou? Claro que Ele curou. Mas Ele usou o doutor Hilberto, o doutor Henrique, fulano, e eu dou a lista lá da bibliologia e a biografia dos amigos. Para mim isso não mudou nada. Na verdade, é um prazer quando Deus coloca a pessoa no nosso caminho para ajudar. Então, nossa profunda gratidão e contamos com as orações de vocês. Para que, se o Senhor quiser que vivamos mais um dia ou o tempo que Ele quiser, possamos continuar servindo e honrando o Senhor. Mas é sempre bom viver o hoje como se fosse o último dia. Não retardar as coisas. Se Ele voltar ou se a gente partir, estamos servindo a Deus com excelência no tempo que se chama hoje. Ele nos ajude a fazer o nosso melhor para Ele hoje. Amém. Senhor, nós queremos colocar a Tua palavra nas Tuas mãos por esse tempo que, mais uma vez, o Senhor nos oferece, por esse privilégio tão grande e merecido de podermos servir a Tua palavra. Dá-nos ouvido de ouvir, olhos abertos para ver por detrás das letras. Dá-nos um coração para obedecer. Senhor, abre os olhos do nosso coração para vermos o Senhor glorificado no trono. Possamos adorá-lo em sua majestosa glória. Possamos também ser como Abacuque, e agora em nossa torre de vigia, possamos ouvir o Senhor e contemplar a Tua glória, nos tornarmos adoradores. Nós te pedimos, agradecemos, Jesus. Amém. Foi bom que ontem o irmão falou que tem um relógio ali que não está vendo direito. Então não é só eu que estou enxergando, porque nem relógio eu estava vendo, né? Agora que eu olhei ali, eu falei, realmente tem um relógio ali, né? Mas agora eu estou vendo o relógio ali.
Quando eu peguei minha sogra na rodoviária com meus cunhadas, tranquei o carro, né? Comecei a dirigir. Falei, você está enxergando? Eu falei, todos têm certeza da salvação? Então fique em paz, vamos orando. E assim a gente está seguindo em frente, né? O médico falou que eu posso dirigir, então estamos aí pela fé. Vamos então, com a graça de Deus, em Abacuque capítulo 3. Texto maravilhoso. E nos diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, santo, vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raio brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele passa e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. As colinas antigas se abalam. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Preparas o teu arco, a tua aljava está cheio de flechas. Tu fendes a terra com rios. Montes te veem e se contorcem. Torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz. E levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés à cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, alegram-se como se estivessem para devorar os pobres em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Mestre de canto para instrumentos de corda. Amém. Senhor, o Senhor abriu os olhos de Abacuque e ele viu tantas coisas, nos céus e na terra. Sobretudo, ele viu o Senhor. Ele viu o destino do seu povo, o destino das nações que eram usados como vara da disciplina contra o teu povo. Se transformou entre alguém que reclamava na sombra da dúvida do vale da tribulação, em adorador, em poeta. Ah, Senhor,
ajuda-nos a ver. Também opera essa obra de nos transformar em adoradores. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos para a tua glória. E final do capítulo 3. O Senhor é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e faz andar nas alturas. Quando Abacuque começou o seu livro, ele estava no fundo do vale, em conflito com a vontade de Deus. Faz muitas perguntas, e isso era eco do medo, do assombro, da incompreensão, da irracionalidade, da disciplina do Senhor. O irmão Theophilus Sparks diz que não devemos nos escandalizar com o Senhor, usando a palavra de Jesus sobre a prisão de João Batista. Bem-aventurado é aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. João Batista foi considerado o profeta que esteve mais próximo do Senhor, o maior entre eles, entre os nascidos de mulher, porque ele não apenas foi o precursor, mas ele foi aquele que ele preparou o caminho para a vinda do Senhor, foi ele que introduziu, foi ele que cristalizou as profecias do Antigo Testamento e fez essa migração do Antigo Testamento para o Novo. Ele fez essa ligação dos dois. Isaías, o profeta do Redentor, profetizou sobre a vida do Redentor, mas foi João Batista que o introduziu e viu. E ele foi primo de Jesus, maior dos profetas, estava preso. Aquele que no começo do seu ministério, quando via Jesus passando, dizia com certeza: eis aí, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tinha nenhuma dúvida de que era o Messias. Mas quando ele esteve preso na indiferença, no abandono, no esquecimento, na disciplina, sem ver a luz do dia, ele descobriu que Jesus curava os cegos, mas ele estava na escuridão. E Jesus abriu a porta do cativeiro e tirou os prisioneiros para fora das trevas. João estava preso. Jesus foi visitar uma mulher samaritana, mas não foi visitar o maior dos profetas. Jesus multiplicou pães e peixes. Seu companheiro, seu precursor, estava passando privações na prisão. E ele começa a pensar. E ele envia alguns dos seus discípulos a perguntar a Jesus: és tu mesmo que havia de vir ou devemos esperar outro? Então, na hora da adversidade, na aparência de abandono, na hora da dor, na hora da crise, a tendência nossa é se escandalizar com os métodos de Deus. Jesus cura pessoas, abre os olhos aos cegos, faz paralíticos andar. Diante dos cooperadores de João, essa foi a sua resposta, atos públicos. Vão dizer a João que os cegos estão vendo, mancos estão sendo curados, etc, etc. E ele adiciona uma frase: bem-aventurado aquele que não se escandalizar. Parques acrescenta que provavelmente os tratamentos de Deus são irracionais, são ilógicos, e que se você tentar entendê-lo, você vai entrar em confusão. E a única saída para nós é confiarmos no amor, na soberania do Senhor, porque Ele é perfeito. Depois que os discípulos de João saem, Jesus começa a interpelar a liderança judaica e os judeus. O que vocês foram ver no deserto? Ele faz algumas perguntas para eles. E aqueles homens da realeza, com vestes nobres, eles estavam no palácio. O que vocês foram ver no deserto? Ele diz que João era muito maior do que um profeta. Ele era aquele que foi profetizado: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ele diz, e ele louva, que entre os nascidos de mulher, João foi o maior. Não louva João na presença dos seus discípulos, não bajula o ego de João Batista, mas ele mostra que quanto for maior a capacidade de alguém passar por tribulação, isso significa que ele também é maior na sua espiritualidade. Que a grandeza de um homem não é o quanto, não é determinado pelo quanto ele leu, mas é o quanto ele aprendeu. Não é determinado pelo quanto ele foi protegido por Deus, mas é o quanto ele pode sofrer pressão por Deus. Não é quanto ele pode ser poupado, é quanto ele pode suportar o peso da obra do Senhor.
João foi considerado o maior, porque também foi o mais abandonado, mais contraditório, mais indignado da parte de Herodes e dos outros, e ele foi decapitado porque ele apregoou a justiça do reino de Deus. Quanto mais próximo do Senhor, mais hostilidade desse mundo e de Satanás haverá sobre o servo de Deus. Mas fica essa situação. Muitas perguntas haviam naquela época, e João, servo de Deus, também fez pergunta. E agora você começa o capítulo 1 de Abacuque com muitas perguntas. Abacuque está no vale da crise. Abacuque está no vale da incompreensão. É como um atoleiro de angústia quando vê a dor, a adversidade, a incompreensão e, mais ainda, quando aqueles que deveriam ser luz são trevas. Quando a liderança que deveria defender a justiça, eles transformam a justiça em injustiça porque estão torcendo a lei. Quando a moral está falha, a crise política e a liderança está pobre e usa a prerrogativa da autoridade espiritual para manipular o povo, a gente afrouxar a lei. Que tempo difícil. Agora Abacuque faz muitas perguntas no capítulo 1. E quando o Senhor responde para ele, no versículo 5, o que ele vai fazer, ele diz que vai fazer uma obra terrível que certamente as pessoas não iam compreender. E Deus começa a responder a Abacuque. Agora Abacuque, no capítulo 2, ele sobe a torre de vigília. E ali ele passa a buscar a face de Deus. E ele ouve a palavra de Deus. E Deus começa a compartilhar o segredo do seu coração, de que ele não perdeu as rédeas da história, ele ainda é o Senhor soberano. E é Ele que muda as reis, estabelece reis, e é Ele que disciplina o seu povo. Toda essa disciplina representa atos de amor, porque Deus não era como os tiranos, que para dominar o seu inimigo, ele esmagava a cabeça dos seus generais, colocava as cabeças da sua liderança nos postes. Em Roma, muitos daqueles que eram santos foram queimados vivos. E à noite, eles eram os postes que iluminavam a cidade. Untavam eles com óleo e depois ateavam fogo. Foi assim que o louco Nero fez. Um incêndio terrível no ano 63, que dispersou os judeus por muitas partes da Palestina antiga. Essa era a maneira de um imperador revelar a sua força, a sua liderança. Deus não fez assim. Deus nos amou de tal maneira que, embora Ele julgue o pecado, mas a gente sabe que justiça e misericórdia fazem parte do cetro do trono de Deus. E quando Deus julgou e puniu, o seu veredito foi condenação. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O Verbo se encarnou, Ele veio até nós. É como se o juízo de Deus está caindo, Jesus vem correndo, toma o nosso lugar naquela cruz. Por isso que Paulo vai falar aos coríntios que buscavam sabedoria sobre a loucura de Deus em relação à sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força. Qual é a fraqueza de Deus ali? O amor de Deus, a misericórdia de Deus. Porque o Deus que criou todas as coisas se encarna como um ser humano e se limita à eternidade, ele entra em nosso tempo. E no lugar de ser adorado, ele se torna também um adorador. E no lugar de ele liderar os homens, ele se permite ser um servo escravo sofredor. Ele agora se veste da nossa humanidade, se limita em nosso tempo e nossa história. Ele é tentado com as mesmas tentações. Mais do que isso, ele vem para transformar inimigos em amigos. Jamais o homem poderia se achegar a Deus. Deus se achegou ao homem. Como o homem jamais poderia ter comunhão com Deus, porque ele já havia determinado, mesmo na lei, que um ser de uma espécie e natureza não poderia coabitar com outro ser de espécie e natureza diferente. Entre os animais seria anomalia. Como pode um Deus incriado se relacionar com seres humanos criados? Como pode um Deus santo ter comunhão com o homem pecador? Ele se fez homem. Ele agora passa a ser 100% homem, embora nunca deixou de ser 100% Deus. Espírito, alma, morre, ressuscita
derrama agora o Espírito Santo. E aí temos o Espírito de Cristo, agora somos redimidos pelo sangue. Ele vem habitar em nós e nos dá essa nova natureza do Deus homem. E agora nós podemos andar. Abacuque está em crise. Como é difícil entender, servimos o Deus Todo-Poderoso, mas como vai permitir os caldeus que servem ídolos ser usado como vara da disciplina de Deus? Não entendemos essa loucura. Deus governar as nações no lugar de esmagar a cabeça dos seus adversários. Seria um déspota, seria um tirano, seria precursor de Hitler, qualquer um outro terrorista. Ele não fez assim. A misericórdia triunfou sobre os juízos. E ele demonstra o seu poder se fazendo, entre aspas, fraco e condescendente. Ele chama o homem inimigo para ser seu amigo e o transforma. E agora chama o homem para ajudá-lo a liderar a história da humanidade. E mais ainda, embora sendo todo soberano, não quer fazer nada sozinho. Ele chama o homem para ser o seu cooperador, ao ponto que algumas vezes o homem interpele Deus. Ele não perdeu a sua soberania. Em certo sentido, somos calvinistas, mas não hipercalvinistas, porque Deus quer que o homem seja seu cooperador. Quando Abacuque, no começo, faz muitas perguntas, na sua leitura, ele está questionando os métodos de Deus. Que história é essa? O Senhor permite a adversidade, a dor, a injustiça, a política, mas o Senhor vem mostrar para ele. Quanto mais ele protegia o seu povo, mais obstinado o seu povo estivera. E agora ele estava tirando a sua mão de proteção. E a vara da disciplina também era plano da obra e do amor do Senhor. Eles precisariam passar pela disciplina, porque a obra de Deus não é poupar o homem, mas é transformá-lo à imagem do seu filho. Abacuque entendeu essas coisas. Então, no capítulo 2, ele vai à torre de vigília e agora ele passa a entender mais coisas. Deus fala com Abacuque e ele entende algo sobre a graça e a fé, no capítulo 2, verso 4. Versículo 14, ele vê que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, porque Deus vai mudar os reinos, vai levantar lideranças, e que aquela casa que seria destruída por Nabucodonosor seria restaurada 70 anos depois da profecia de Jeremias, porque seria a restauração daquela casa que ia preparar o caminho para a vinda do Messias. E toda a terra seria cheia da sua glória. A glória, aquela segunda fase da glória, seria muito maior do que a primeira, porque agora já não seria tipologia, seria a encarnação da verdade, o cumprimento das profecias, a vinda do Messias. Ele entende isso. Então, no final do capítulo 2, ele termina dizendo: cale-se toda a terra diante dele, porque o Senhor está. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, disse o salmista, Salmo 45. Ele entendeu que o Senhor está no trono. Quando ele tem essa visão gloriosa da majestade de Deus, da grandeza de Deus, agora nós temos o capítulo 3. E que riqueza que é isso, porque de alguma forma representa estágios da vida cristã. O irmão Oswaldo tem falado da união com Cristo. E nós precisamos ser despojados ou despidos dessa roupagem, desse estágio da infantilidade, de filhos mimados, para nos tornarmos maduros e contemplar o Senhor e agora sermos cooperadores dele. Quando Abacuque começa o seu livro, estava no fundo do vale, praticamente da depressão, em conflito com a vontade e os métodos de Deus, como se Deus não fosse justo. Então se elevou até a torre de vigia, esperando pela resposta do Senhor. Depois de ouvir a palavra de Deus e de ver a sua glória, tornou-se como uma corça saltando confiantemente no alto dos montes. A situação não mudou, a adversidade ainda estava ali, os caldeus estão chegando, mas ele migra desse estágio de escuridão de mente e de alma para as regiões celestiais e contempla a glória de Deus. Sua situação continuava inalterada, mas ele havia mudado e estava caminhando, conforme o capítulo 2, verso 4,
pela fé e não pelas aparências. Estava vivendo de promessas, não de explicações. No começo ele quer explicações, agora ele apenas adora. Não é fácil elevar-se da vida de fé, mas quem deseja viver num vale, por que muitas das vezes vivemos no vale? Porque não migramos dessa posição de inquiridores, como se tivéssemos colocado Deus naquela arena, naquela adversidade, e vamos querer um veredito apresentando acariações a Deus, como se Ele estivesse no banco de réus. Não é justo o que o Senhor está fazendo conosco. Paulo vai dizer, ó profundidade, tanto do conhecimento, da sabedoria. Quem primeiro deu a ele para que pudesse receber merecimento? Quem foi seu conselheiro? Sua mente é infinitamente superior, milhares e milhares de anos. Jamais entenderemos a profundidade do conhecimento de Deus, mas devemos adorá-lo porque o seu amor é infalível. Devemos descansar em sua soberania e amor. Aprendemos com Abacuque essa migração pela fé de aqueles que questionam para aqueles que adoram, aqueles que estão perturbados, entrar no descanso da presença de Deus. Como Abacuque, devemos conversar abertamente com Deus sobre nossas dificuldades. Devemos orar, meditar na palavra de Deus e estar disposto a sentir temor e tremor quando o Senhor se revelar a nós. Porque quando ele entendeu a palavra de Deus, quando ele entendeu a resposta de Deus, o versículo 16 desse capítulo diz assim: ouvi isso, o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram. Ao ouvir a sua voz, a podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ele agora já não está em pé, está curvado. O que levou Abacuque do vale para o alto do monte? As mesmas disciplinas espirituais que também podem levar você e a mim. Precisamos orar com rendição. Precisamos buscar a visão que ele recebeu do capítulo 2 e precisamos exercitar a fé na palavra de Deus. Abacuque intercedeu pela obra de Deus no capítulo 1. No capítulo 2, Abacuque meditou sobre os caminhos de Deus. E no capítulo 3, Abacuque afirmou a vontade de Deus, simplesmente adorando. Quando chegamos no capítulo 3, versículos 1 e 2, que nos diz, oração do profeta Abacuque, sob a forma não de murmuração, não de dúvida, não de questionamento, não de angústia, mas em forma canto. Dr. Pearson, um livreto muito pequenininho, um livro, na verdade, Chaves para o Estudo da Palavra. Irmãos que estão estudando a palavra, especialmente os mais novos, ele traz um esboço bem pequeno, mas ele mostra que esse poema é considerado um dos mais nobres, mais profundos, um ritmo de poesia hebraica mais profundo e mais elucidadas, com mais erudição e poesia da história judaica e hebraica. Ele atingiu o nível mais alto, mesmo entre os grandes autores e eruditos. Ele está escrevendo em forma de adoração, forma de poesia. Que migração do capítulo 1 para o 3? Porque no começo ele está vendo a injustiça, as trevas, a depravação, o silêncio de Deus. Mas agora os seus olhos estão no trono vendo a pessoa. E ainda que virão os caldeus, e ainda que a cidade vai ser destruída, e ainda que haverá a vara da disciplina por povos injustos mais do que o povo hebreu, ele ainda assim não questiona os métodos. Ele adora. Praticamente, ele está tendo uma visão da mão invisível que disciplina o seu povo. E quando você olha para essa mão, você sabe que ele sofreu primeiro toda a dor que nos sobrevém. Ele está vendo aquelas mãos perfuradas com os cravos.
Não é a mão de abandono. É uma mão que primeiro sofreu por nós. Ah, Senhor, versículo 2, eu tenho ouvido a tua fama, eu tenho ouvido a tua voz e me sinto alarmado, derrubado, destruído, vencido. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele não está pedindo para Deus poupar o seu povo da disciplina, mas ele está orando para que Deus avive a sua obra. Esse capítulo é um salmo de oração, que pode ter sido usado na adoração no templo de Jerusalém. Agora, esse salmo, no capítulo 3, se tornou um salmo de adoração no meio de todo o povo de Deus. Existem outros salmos de adoração na Bíblia, como, por exemplo, o Salmo 17, o Salmo 86, o Salmo 90 de Moisés, o Salmo 102 e o 142. São salmos poéticos de louvor e de adoração. Agora, Abacuque se tornou alguém que, porque ele quis orar, porque ele não se contentou simplesmente com o veredito da disciplina, mas ele se colocou para conhecer as profundezas do coração de Deus. Ele obedeceu. Temos esse livro. E agora ele passa a contribuir com todo o povo de Deus. O espírito da profecia veio sobre ele. O espírito da palavra pode vir sobre você, sobre mim, porque ainda hoje Deus procura homens e mulheres, não para adicionar algo à sua palavra, mas para vivificar a sua palavra. E agora somos um povo de olhos abertos para ver as riquezas da palavra de Deus e o que Ele está fazendo também em nosso tempo. Que pena quando muitos estudam a teologia, a escatologia, e descobrem os juízos de Deus reservados para esse tempo do fim, se tornam apáticos e fatalistas. Ah, se Deus vai fazer algo, o que temos a fazer? Nós só esperamos a volta do Senhor. E aí cremos num escapismo, não simplesmente porque queremos a volta do Senhor, mas porque não vemos a hora de fugir da grande tribulação. Não é isso que Deus espera, essa covardia do nosso coração. As estrelas brilham muito mais na escuridão da noite. E Deus espera que nas horas mais difíceis da humanidade hajam santos resplandecendo, como Paulo disse aos Filipenses, como os astros no firmamento. Deus quer contar com você, Deus quer contar comigo. Como pode dizermos que temos o espírito daquele que foi esmagado na cruz para salvar a humanidade e sermos indiferentes com a humanidade que está indo para o inferno? Como podemos amar a vida num plano mais alto e querer estar no Monte da Transfiguração, como no capítulo 17 de Mateus, mas não termos o espírito evangelístico de ver a dor de um pai com um filho endemoniado no topo do monte, e o demônio ora lança ele no fogo e na água. Às vezes, o conhecimento que temos nos torna pessoas que temos cheiros de livros velhos, mas nos falta cheiro de ovelhas. Temos cheiros de livro envelhecido. Temos uma espada afiada, cheia de sangue, porque questionamos os irmãos. Porque nos achamos melhores do que muitos dentre o povo de Deus. Achamos que temos a visão adequada. Mas pouco se encontra cristãos com uma bacia de água e uma toalha para lavar os pés. Sempre cito uma frase de um teólogo das Assembleias de Deus, Antônio Gilberto, um grande escritor, que dizia que quanto maior for nossa comunhão e conhecimento de Deus, mais humildes seremos. Os galhos mais carregados de frutos são aqueles que mais se abaixam. O conhecimento de Deus não nos leva às alturas da vaidade, mas nos leva ao ponto mais baixo para nos tornarmos pessoas com coração dilacerado para amar o perdido. Como podemos querer Cristo como mestre, mas não como evangelista? Amamos a Ele em Betânia, amamos Ele na comunhão profunda com o seu. Mas estamos dispostos a ir a Cafarnaum? Queremos ir até aos Gadarenos? Ou iremos até uma Maria Madalena com 7 demônios? Iremos até a mulher samaritana?
O que faremos com uma mulher adúltera? O que faremos com os escribas? Às vezes o nosso amor é um romantismo falso, mais algo da filosofia do que do cristianismo. Nosso cristianismo muitas vezes está ensopado de orgulho e de vaidade. Não é isso que encontramos em Abacuque. Não é isso que encontramos na Bíblia. Não é isso que encontramos no Abacuque subiu ao torre da vigia. Ele se tornou um atalaia e um intercessor. Um dos ministérios em extinção em nosso tempo é o da oração, é o da intercessão. Tenho observado um pouco que conheço, pela misericórdia do Senhor, da história, que os homens mais usados por Deus não foram simplesmente aqueles que conheceram profundamente a Bíblia e os originais e a grande literatura. Não. Foram aqueles que gastaram mais tempo em oração. As rédeas da história estão nas mãos dos... Certa vez, a esposa do Lloyd Jones disse: vocês não conhecerão meu marido. De jeito nenhum. Até vocês entenderem que ele foi muito mais um homem de oração do que um homem da palavra. Ou seja, ela conhecia a intimidade do Lloyd Jones, que foi considerado um grande expositor e mestre do século XX, herdado seu ministério de Camp Morgan, o príncipe dos expositores da Bíblia, do século XIX para XX. Mas Lloyd Jones gastava tempo com Deus. E nós vamos encontrar homens como Charles Spurgeon e outros que, embora foram homens profundamente profundos no conhecimento, desculpa a redundância, mas eram homens com o coração dilacerado porque conheceram o Senhor por meio da angústia, da dor, do sofrimento, conhecer o fardo do coração. Lembre-se do versículo 1. Peso, encargo, sentença, dor que Abacuque viu do coração de Deus, e aí nasceu a mensagem. Não foi simplesmente um conhecimento, foi uma dor, foi uma angústia. Nós precisamos voltar à angústia de Deus, à dor do coração. Esse capítulo é um salmo de oração. Ele não está falando aos homens, está falando primeiramente a Deus e aos anjos. Demônios que fiquem surpresos com a multiforme sabedoria de Deus revelada por meio dos seus. Graças a Deus chegou até nós. Este capítulo é um salmo de oração que pode ter sido usado na adoração do templo em Jerusalém. O profeta começa a orar ao Senhor e não discutir com o Senhor. E a sua oração logo se transforma em louvor e adoração. Irmãos, nós ainda discutimos tanto com Deus, ainda falamos tantas coisas da nossa cegueira, porque somos um grupinho tão pequeno, porque não crescemos, e por que isso, e por que aquilo outro. Até o dia que o Senhor descortinar os céus, abrir as janelas e adentrarmos como Isaías no templo santo, vermos Deus glorificado. E diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo. Ele viu o Senhor e achou que ia morrer. Ele orou porque havia ouvido Deus falar. Que coisa, irmãos. As orações que Deus responde, elas têm alinhamento com o que Deus falou. É claro que o que Deus falou está na sua palavra. O termo declarações é o mesmo que relatos e refere-se ao que Deus havia lhe dito anteriormente no capítulo 2, lá na torre de vigia. Conhecer a vontade de Deus deve nos levar a orar pedindo: seja feita a tua vontade, porque a disciplina da adversidade viria por meio ao Deus. E hoje não sabemos, como Abacuque, o que nos espera. Mas a única coisa que sabemos é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Sabemos que o Senhor está trabalhando e muitas vezes vai nos colocar no seu cadinho, fogo da pressão, para nos purificar das impurezas até refletirmos a face de Cristo em nós.
O mesmo Deus que determina os fins, também determina os meios para alcançar esses fins. Muitas das vezes não recebemos porque não pedimos, como disse Tiago. Ou pedimos, mas pedimos mal para gastar o nosso deleite. Além disso, ouvir a palavra de Deus produz em nós fé no coração. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. É muito interessante que lá no capítulo 15 de João, versículo 13, ele diz: vocês já estão purificados ou limpos pela palavra que eu tenho dito. E no versículo 7 ele diz: se vocês habitarem em mim e as minhas palavras habitarem em vocês, vocês pedirão tudo o que quiserdes e vos será feito. No versículo 3 de João 15, a palavra que vos tenho dito ali no original é logos, é todo o pensamento de Deus que ele tem falado aos discípulos. Mas no versículo 7 é rema, são aquelas palavras específicas extraídas do logos que Deus revelou para cada um de nós, ou para a igreja. E ele diz: se vocês habitarem em mim e as minhas palavras habitarem em vocês, ou seja, não esqueçam da palavra que Deus tem falado com vocês. Não deixa cair por terra, agarre, memoriza, entesoura no coração, anote, conte para os seus filhos, conte para os seus vizinhos, para os seus parentes. Faça chegar às próximas gerações o que Deus tem falado. Agora, se vocês orarem conforme a palavra revelada do verso 7, extraída do Logos do verso 3, podem pedir o que quiser. E temos essa promessa do Senhor de que Ele vai nos ouvir. Abacuque está orando conforme a palavra revelada que o Senhor revelou no capítulo 2, porque ele decidiu ser um homem de oração. E ele não se contentou simplesmente com o julgamento do Senhor. Coisa maravilhosa. O Moody, certa vez, disse que deveria buscar a fé, e por isso ele fechou sua Bíblia. Mas ele descobriu que a fé vem pelo ouvir, e agora ele passou a ler a Bíblia de maneira extraordinária, e quanto mais ele lia e conhecia a palavra de Deus, mais fé ele passou a ter. A fé provém da palavra. A palavra revela-nos a vontade de Deus. E quando oramos de acordo com a vontade de Deus, Deus nos ouve. Abacuque orou porque estava sobrepujado pelo esplendor de Deus. Eu tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele havia contemplado a grandeza de Deus numa visão que encontramos registrada no versículo 3 até o 15. Esse capítulo 3. E vamos ver essas grandezas do Senhor registradas nas intervenções de Deus na história. Essa visão deixou Abacuque fraco e sem ação, conforme relata no versículo 16. Tudo que Abacuque poderia fazer era simplesmente clamar e adorar a Deus. Às vezes as pessoas acham e acreditam que conhecer a Deus significa ser poupado da tribulação, da dor, e será algo sempre prazeroso. Mas não é isso que diz a Bíblia. Porque quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver que Moisés, quando encontrou a Deus no Monte Sinai, ele estremeceu no monte. Isso está registrado em Hebreus capítulo 12. Josué prostou-se com o rosto em terra diante do Senhor, como também o fez Davi. Daniel ficou exausto e enfermo depois das visões que recebeu de Deus. A visão da glória de Deus no Monte da Transfiguração deixou Pedro, Tiago e João prostrados com o rosto em terra, cheios de pavor. Alguns acreditaram que iam morrer porque viram a face de Deus. Então, queridos, encontrar Deus é como a dor de um parto, uma crise profética, porque Deus vai compartilhar conosco as crises do seu coração. Como uma mulher grávida que leva a sua criança se alimentando dentro dela, assim será o encargo que você terá se você ouvir, crer e encontrar Deus por meio da oração da palavra. Você nunca mais será o mesmo. Porque onde você estiver, não importa se as trevas estão dominando, o seu interior haverá contemplação, dor
e gratidão. João, o apóstolo, viu Cristo glorificado, caiu a seus pés como se estivesse morto. Assim são aqueles que andam com Deus. Deus, ele tem a capacidade, por ser soberano, de se revelar a nós do jeito que ele quer. Nada ali é impossível. Mas o grande problema é que nós vamos encontrar na Bíblia que Deus está procurando homens para andar com ele. E há essa dificuldade de encontrar pessoas que estão dispostos a não ser nada, a perder tudo, abrir mão de tudo, de odiar a sua própria vida, para se tornar amigo de Deus. Deus, porventura, se revelará aos cristãos superficiais, que são liberais e levam a vida cristã de qualquer maneira? Deus está procurando aqueles que o temem para uma comunhão mais profunda. Seus segredos, segredos do Senhor, são para aqueles que o temem. Será que nós somos tão difíceis? Tiago diz: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Mas, disse Isaías no capítulo 66, 2, mas o homem para quem olharei é este, diz o Senhor, o aflito, abatido de espírito, treme da minha palavra. Para esses, o Senhor vai atentar e vai ser. Que o Senhor realmente possa encontrar esse caminho no nosso coração. Abacuque orou, porque Abacuque desejava que a obra de Deus fosse bem sucedida. Deus disse a Abacuque que estava para realizar uma grande obra. E o profeta orou para que Deus mantivesse viva essa obra e a fizesse prosperar. Irmãos, ele está falando do juízo que viria. Mas porque depois viria o avivamento, quando se cumprisse o tempo do cativeiro babilônico. Haveria avivamento. Aquilo que Deus estava realizando não era o que Abacuque teria escolhido, mas o profeta aceitou o plano de Deus e orou: seja feita a tua vontade. Quando Deus revelou essa obra a Abacuque, o profeta exclamou, capítulo 1, verso 12, não morreremos. Não morreremos. Não falou como muitos de nós estamos perdidos. Para que ter filhos? O anticristo está vindo. Para que abrir uma empresa? Para que começar um empreendimento? Para que casar? Ou para que isso, ou para que aquilo? Porque estamos olhando para o medo, para o caos, para o espírito de medo. Como aqueles 10 espias que entraram em Canaã e viram mais os gigantes e amaldiçoaram a terra. E gerou uma grande rebelião na congregação, enquanto que Josué e Calebe contemplaram as promessas de Deus e por isso foram usados por Deus. Abacuque tinha certeza que o juízo viria, mas que Deus seria glorificado e a sua obra iria prosperar. Por fim, Abacuque orou porque ele desejava que Deus mostrasse misericórdia. O profeta concordava que o povo de Deus merecia ser disciplinado e que a disciplina de Deus seria para bem, mas pediu que o coração amoroso do Senhor se revelasse em sua misericórdia. A tua ira, lembra-se da misericórdia. Ele fez como Moisés, quando intercedeu pela nação no Monte Sinai, para que Deus não destruísse a nação. Abacuque tinha em mente todo esse contexto do Antigo Testamento. Provavelmente ele se lembrou de Isaías, quando diz que Deus procurou um intercessor e ele não encontrou. E isso também está registrado entre os profetas Jeremias e Ezequiel. Deus sempre em procura do homem. Se como Abacuque você desanimar com a situação da igreja, do mundo, da política, da vida espiritual, de tudo que está ao seu redor, ficaremos angustiados demasiadamente por desmerecermos a soberania do Senhor. Mas nós precisamos aprender a orar e confiar na soberania do Senhor.
que o mundo de hoje mais precisa é de intercessores, disse Warner Wisberg. Estou impressionado com essa frase dele. Não é tanto de mestres, ainda que precisamos de mestres. Mas a palavra sem a unção, sem o encargo, é como o vento na folha. Mas a profecia, a palavra profética, a palavra vivificada, transforma a situação, abre os céus, afugenta as trevas, muda a história, traz avivamento, muda nações. Charles Spurgeon disse que, gostemos ou não, o que nos resta e o que é a regra no reino de Deus, orar, pedir. Precisamos aprender a pedir. Deus viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Isaías 59, versículo 16. Que Deus nos ajude com essas coisas. Então, quando chegamos no capítulo, na segunda parte desse capítulo, que é do verso 3 ao 15, na primeira parte, Abacuque, do verso 1 e 2, ele está orando e adorando. Ele está contemplando a glória de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 3, do verso 3 a 15, ele está meditando sobre as grandezas de Deus. Porque agora ele vai relatar tudo que Deus vem fazendo ao longo da história, desde a época que ele abriu o Mar Vermelho, julgou o Egito e salvou o seu povo. Então, no versículo 3 e 5, ele viu que Deus veio em resplendor. E ele está narrando os grandes feitos de Deus que você pode encontrar no Antigo Testamento. No versículo 6 e 7, o Senhor deteve-se em poder. Quando ele deteu o sol, deteu a lua na época de Josué, quando ele abriu o mar, quando ele fez grandes obras na natureza para livrar o povo do Senhor. Do versículo 8 ao 15, Deus marchou em vitória com seu povo. Segue Abacuque falando das grandezas de Deus, até chegar ao final, do versículo 16 ao 19. Abacuque então vai ressaltar e vai afirmar a vontade de Deus. Então você encontra Abacuque adorando. Essa é uma das mais magníficas confissões de fé das Escrituras Sagradas. Abacuque encarou o fato assustador de que a nação seria invadida por um inimigo inclemente, que não teria misericórdia. Jerusalém seria invadida, seus muros destruídos, seu templo queimado. Mulheres seriam estrupadas, velhos morridos. Jovens seriam levados como escravos para a guerra. Crianças morreriam. Todo o labor deles, agricultura, tudo que eles construíram, tudo que eles trabalharam, seriam destruídos. Abacuque passou a saber disso. Ele ainda está adorando porque ele está vendo o fim dessas coisas. E isso gerou para ele esperança. O profeta sabia que muitos do povo iriam para o exílio e que muitos outros seriam mortos. A terra seria devastada, Jerusalém e o templo seriam destruídos. E, no entanto, declara ao Senhor que confiaria nele em qualquer circunstância. Ouça a confissão de Abacuque. Ele diz assim, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, faz andar nas minhas. Mestre de canto,
para instrumentos de cordas. Ao mestre de canto, quer dizer, ele está preocupado agora em levar a congregação a contemplar a Deus e não o inimigo. Esperarei pacientemente no Senhor, versículo 16. Se Abacuque tivesse dependido de seus sentimentos, jamais teria escrito essa magnífica confissão. Confissão de fé. Ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação sendo dirigida para a destruição. Ao olhar para dentro de si, ele viu-se tremendo de medo, e ao olhar ao seu redor, ele viu todo o sistema prestes a se desintegrar. Contudo, pela fé, porque ele diz: o meu justo viverá pela fé. Ele olhou para o alto, ele viu Deus, e todos os seus medos desapareceram. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus e não ser dirigido pelas circunstâncias. Os sinais da fé é a disposição de esperar pacientemente enquanto o Senhor realiza a sua obra. Aquele que crê não foge, disse Isaías no capítulo 28. Quando corremos adiante de Deus, nos metemos em apuros. Quando deixamos a direção de Deus, queremos fazer as coisas conforme nossa força. Abraão aprendeu essa lição quando se casou com Agar e teve com ela seu filho Ismael. O mesmo aconteceu com Moisés, quando ele tentou livrar os judeus com as suas próprias mãos. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Abacuque podia esperar tranquilamente, pois sabia que o Senhor estava realizando uma obra grandiosa no mundo e orou para que Deus e para que a obra de Deus permanecesse avivada e forte. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Ele não olhou apenas para o seu tempo, para o seu dia, para o seu mês, ele olhou para os anos que viriam pela frente. Quando você sabe que Deus está trabalhando em sua vida, é capaz de esperar silenciosamente, de deixar que Ele faça a vontade dEle. Além disso, Deus ordenou ao profeta que esperasse. Capítulo 2, versículo 3, uma frase tão extraordinária, que Deus vai falar para Abacuque. Vamos ler o versículo 2 e 3, capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Espere. Quando você sabe que Deus está trabalhando em sua vida, é capaz de esperar silenciosamente e deixar que Ele faça a sua vontade. Além disso, o profeta esperou em oração, em adoração. E Deus é aquele que capacita aqueles que esperam nele. Não importa o que vemos, nem como nos sentimos. Não importa a vinda do inimigo, nem a tragédia que assola a humanidade. Devemos depender das promessas de Deus e não permitir que nos desintegremos. Descansa no Senhor, espera nele, disse o salmista. Ao longo dos anos, nós encontramos esses versículos que o Senhor ressalta em sua palavra. Não temas, aquietai-vos, sabei que eu sou. E se demorar a visão, espera. 365 vezes Deus falou na sua palavra. Temas, não temas. Terceiro lugar, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Sempre que nos sentirmos agitados, podemos estar certos de que precisamos parar, precisamos orar e esperar no Senhor
antes de fazer qualquer tolice. Eu me alegrarei no Senhor. Somente alguém cheio do Espírito Santo, somente alguém cheio de visão da glória de Deus pode se alegrar diante dessa circunstância. Depois que os babilônicos passassem por Judá, irmãos, não restaria mais nada de valor no meio do povo de Deus. Esse é o capítulo 2, 17, que nos diz: porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue, cometeu violência contra a terra, contra as cidades, contra todos os seus moradores. As construções seriam destruídas, os tesouros seriam saqueados, as lavouras seriam devastadas e também os pomares. A economia iria cair e se desintegrar, e não havia motivo nenhum para canto, apenas para dor. Contudo, Deus ainda estaria assentado no seu trono, cumprindo o propósito divino para o seu povo. Certamente Abacuque viu algo como Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu decreto. Abacuque não podia se alegrar com suas circunstâncias, mas ele podia se alegrar em Deus. O testemunho do profeta, nesta passagem, nos lembra das admoestações de Paulo aos cristãos de hoje. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Abacuque descobriu que Deus era a sua força, conforme o verso 19, e também o seu canto e a sua salvação. Ele aprendeu como os profetas mais maduros do passado. Portanto, não precisava temer coisa alguma. Que coisa maravilhosa nós podemos encontrar as lições em Abacuque. Apesar de seus lábios estarem tremendo, como ele diz no versículo 16, e suas pernas vacilando, o profeta irrompeu em cânticos e adorou a seu Deus. Um exemplo e tanto para seguirmos. Isso nos faz a memória de Jesus Cristo. Antes de ir para a cruz, ele adorou o Senhor e cantou um hino, em Marcos 14, 25. E Paulo e Silas, que estando na prisão, acorrentados, depois de ter sido surrados, eles cantavam um hino e adoravam a Deus. Deus pode nos dar cânticos no meio da escuridão, se confiarmos nele e virmos a sua grandeza. No versículo 19 do capítulo 3, ele diz: confiarei no Senhor. Ainda que suas pernas estavam tremendos, ainda que o inimigo estava vindo e tudo sendo assolado, sobre todas as circunstâncias, sobre toda a sua debilidade, sobre nossa fraqueza, ele ainda assim confiaria no Senhor. Irmãos, como precisamos confiar no Senhor. No período da minha cirurgia, das minhas cirurgias, falava com o Luiz Felipe hoje, e quando eu passei na mão de era um irmão dentista e cirurgião que foi, digamos, um aluno meu quando eu ensinava algumas coisas. Depois eu falei: será que você estava com raiva de mim? Será que quando eu ensinava eu peguei pesado com você, você está se vingando? Ele fez uma cirurgia que durou 6 horas. Tomei umas 20 anestesias. Fui todo perfurado, uma cirurgia na boca, nos dentes. Foi algo terrível. Coisas que eram simples se tornavam complicadas. Mas interessante que em todo esse tempo encontrei Deus no meio dessas crises. E agora na cirurgia do olho, várias vezes nas reuniões com os médicos, tenho encontrado a presença de Deus naquelas respostas que parecem ser o fim, que não tem jeito de coisa alguma. E algumas coisas a gente simplesmente não entende. Mas nós podemos, como Abacuque, simplesmente confiar no Senhor. Adorar o Senhor no meio da adversidade. E que coisa boa é depois você descobrir
e o médico fala, olha, eu não tenho explicação, mas algo mudou. Você está bom. O cardiologista falou isso para mim. Eu não entendi agora. O que foi? Você não tem nada no coração. Já fiz um exame de novo. Não tem nada. Como um menino. Deus nos criou para as alturas, assim como Ele está levando Abacuque às alturas com os pés como de corças. Habitar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se Ele nos permite passar pelos vales, é para que possamos esperar nele e subir com asas como de águias. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra. Essa foi a experiência de Deus essa foi a experiência de Davi quando estava sendo perseguido por seus inimigos e por Saul. Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Salmo 18, versos 32 e 33. Nas palavras do grande comentarista e expositor bíblico inglês, Kemp Morgan, ele diz, a nossa alegria é proporcional à nossa confiança, e a nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. De acordo com o hino que parafraseia essa passagem, ainda que nem a vide, nem a figueira, fruto algum venham a dar, ainda que se sequem os campos e não haja mais rebanhos a pastar, Deus é o mesmo e permanece. Louvores a Ele hei de entoar. Pois enquanto nele confio, outra coisa não resta senão me alegrar. É um hino antigo que os puritanos e os pais cantam nos últimos anos da história da igreja. Abacuque nos ensina a encarar as nossas dúvidas e conflitos com honestidade e levá-los humildemente ao Senhor, a esperar que sua palavra nos ensine e então a adorá-lo a despeito do que sentimos e vemos. Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas pode nos transformar para enfrentarmos as situações, e isso é viver pela fé. Que riqueza é o livro de Abacuque, e que obra gloriosa Deus fez na história do seu povo depois dessa poesia, dessa visão do capítulo 2 e dessa queixa do capítulo 1. O Senhor continua trabalhando, falando, cumprindo a sua palavra, e mesmo no período mais obscuro da história da igreja, o sangue dos mártires se tornou semeadura do Evangelho. Quando Roma assolava a igreja, segundo século, por exemplo, no terceiro, o imperador descobriu que não era um bom negócio perseguir os cristãos. Porque quanto mais matava cristãos, mais eles se multiplicavam. Ao ponto de que, em Roma, chegou um período que a cada 2 cidadãos romanos, um era cristão. O Senhor é assim, né? Ele confunde o sábio com a sua sabedoria e Ele dá força ao fraco. Aqueles cristãos na hostilidade, como se estivessem debaixo da vara da disciplina dos caldeus. No meio da fogueira, eles cantavam como fez Policarpo. Tiveram que o feri-lo com a espada para apagar a fogueira com seu sangue. Ainda assim ele continuou adorando. E alguns daqueles que testemunhavam viram o seu rosto como um anjo e creram. Blandina, na França, uma jovem pastora, não no sentido de título, mas de alguém que cuidava dos seus irmãos aprisionados, foi lançado na arena aos touros. Não morria. Depois tiveram que lançar uma grade de um portão de ferro sobre ela. Ela não morreu. Ela não tinha medo, ela continuou adorando. Até que um soldado veio furá-la com uma lança. E quando olhou para a Blandina, viu seu olho, seus olhos e seu rosto brilhando como de um anjo. Ele creu e ela disse, cumpra a sua missão, obedece seu Senhor. E ele a matou. Mas seu rosto foi a pregação do Evangelho. Eles não temiam os chifres dos touros ferozes na arena e nem as espadas, porque eles foram perfurados pelos cravos
a palavra de Deus que ganhou o coração desses. O que pode ser maior do que o fogo? O que pode ser maior do que a lança? O que pode ser maior do que a fogueira, a dor, a fome, a miséria? Ao ponto de Paulo dizer que nada nos separará do amor de Deus. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo vai nos dar poder de suportar o fogo da fornalha. Saciar da palavra e da palavra de Deus vai nos dar força quando nos faltar o pão. A face da glória de Deus nos dará gozo e alegria para vermos a face dos que vão, porventura, torturar alguns de nós. Temeremos a escuridão, nem a espada, nenhum dos caldeus. Porque como Abacuque, hoje temos a nossa torre de vigília, que é a pessoa do nosso Senhor. Ele é o monte alto. Nele, habitando nele, podemos experimentar o Espírito Santo como nosso intercessor, nosso ajudador, nosso advogado. E, embora não sabemos orar, o Espírito Santo intercede por meio de nós com gemidos inexprimíveis. E é Ele que nos faz compreender as profundezas do coração. Aviva a tua obra. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O Senhor também tem uma obra grandiosa para fazer nesse tempo. Possa abrir os nossos olhos, fazer migrar vale para os montes altos da adoração. Deus nos abençoe. Pai Celestial, em nome de Jesus, que somos nós diante do Senhor. Diante da sua glória, da sua fidelidade. Abra os nossos olhos como o Senhor abriu os olhos de Abacuque. Livra-nos de ser murmuradores. Leva-nos a ser poetas. Livra-nos de tantas perguntas, frutos da covardia, ou do medo, ou da incredulidade. Leva-nos a fazer perguntas sábias e orar segundo as promessas de Deus. E contemplar a glória do Senhor no meio da escuridão. Ó Deus, ajuda-nos a ter uma visão maior da Tua pessoa. E no tempo que nós estamos vivendo, que antecede a Tua vinda, ajuda-nos a ter uma comunhão mais profunda contigo. Ah, Senhor, transforma-nos em testemunhas fiéis, cheias do Espírito Santo, para também apregoar a grandeza da Tua glória, a grandeza das intervenções do Senhor na história. No tempo que nós estamos vivendo, possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Te agradecemos para a Tua glória. Amém. Senhor nos abençoe. Amém.